quinta-feira, às 12h30, pontualmente, estarmos juntos, elucidando a sua consciência, ampliando a sua maneira de entender o mundo para que você viva mais e viva melhor. Esse é o nosso propósito. Apresentado por mim, sou a doutora Joeli Pucci, sou farmacêutica bioquímica, bioquímica nutricional, trabalho com coaching em saúde, enfim, uma carreira voltada à saúde aí de 28 anos de prática, de entretenimento, de integração. E comigo o Dr. Rubens Cascapeira, meu querido. Olá, pessoal. Bom dia para quem não almoçou, que nem eu, né? Eu também não almocei ainda. Boa tarde para quem já almoçou. E para você não confundir, eu sou o Rubens, ela é a Joeli, porque às vezes o pessoal confunde quem é um, quem é o outro. Nossa, será? Pessoal, bom dia. Com muita alegria e satisfação, nós estamos novamente aqui na Vibe Mundial, trazendo para você informações. Hoje a gente vai trazer uma novidade. E vamos continuar falando daquela coisa rara que a gente falou a semana passada, mas hoje sobre um outro aspecto, tá? Ansiedade. Então tem um outro aspecto da ansiedade. Semana passada, tem aí, se você não sabe, você vai encontrar o nosso vídeo. Nós falamos sobre uma ansiedade bioquímica ligada muito aos alimentos. E você sabe que repercutiu muito isso? Muitas pessoas vieram nos perguntando, principalmente no meu Instagram, o que era isso, mas como é que eu posso melhorar esse quadro de ansiedade? Eu não sabia que tinha uma correlação com os alimentos, e a ansiedade química está correlacionada, sim, com alimentos. Por isso vai ter uma live, viu, gente? Terça-feira que vem, no meu canal do YouTube, 19 horas, nós vamos falar sobre uma dieta para os casos de ansiedade. O que deve consumir e o que não deve consumir. Mas hoje o tema está dentro da ansiedade, mas é uma coisa mais... Olha como é interessante. Vai. Eu fui passar a visita numa casa de repouso, que eu cheguei um pouco mais cedo, falei, vou tomar um cafezinho, né? Tomar um cafezinho. Entrei num desses postos de gasolina, que tem aquele pequeno... E aí eu pedi, a menina ficou me olhando assim, o senhor é doutor? Eu falei, como é que ela descobriu? Eu não estou de branco nem nada. Por quê? Depois que ela me serviu o café e perguntou se eu queria açúcar ou adoçante. Eu falei que eu não quero nada. Ela falou, porque eu vi uma palestra sua no Centro Espírita e o senhor disse muito do açúcar, que dá ansiedade. Eu falei, quer dizer, a gente tem que viver o que a gente prega, Mas né? Não tenha dúvida, tá? Gente. Então, ansiedade, hoje, sobre um aspecto psicológico ou psíquico. Bom, essa ansiedade a gente classifica como anseio, receio, tem a ver com medo. Medo do quê? Medo do futuro. Então, hoje a gente quer encaixar que a ansiedade é do nível psicológico. Nós vamos falar semana que vem de um outro nível, tá? São os que a gente estuda. É do nível psicológico, é medo do futuro. Pergunta para você, você tem medo do futuro? E se eu te provar que você não pode ter medo do futuro? Você vai falar, mas eu tenho, lógico. Mas você não é medo do futuro que você tem. Nós vamos provar para você. Então, gente, só recapitulando rapidamente. Ansiedade química, já falamos um pouquinho. Ansiedade psicológica, aquela que está correlacionada aos campos emocionais e traumáticos. E nós temos a ansiedade através da contaminação vibratória, de uma sensibilidade, de algo que você capta muitas vezes do local, do ambiente, do campo energético de outra pessoa. Mas não adianta. E se manifesta. É semana que vem. Mas agora, vai. Vamos falar sobre isso. Medo do futuro. Então, ninguém pode ter medo do futuro. Você vai falar, como, Rubens? Que absurdo. Não. O que nós temos é medo, presta atenção. Porque isso aí é libertador. Devagar. É libertador. Eu tenho medo... Antes eu vou explicar uma outra coisa. A gente precisa ampliar um pouquinho. Nós não somos seres únicos. Então, se a gente falar de múltiplas personalidades, dá a entender que nós somos problemas psiquiátricos. Não. Mas nós somos de várias subpersonalidades, ou outras facetas da personalidade, ou aqui na Vibe a gente pode falar dos vários fractais. Né? Então, eu tenho uma parte que eu sou marido, tenho uma parte que eu sou pai, tem uma parte que eu sou médico, tem uma parte que eu sou profissional, palestrante. Então, nós temos várias partes ou subpersonalidades. Temos também subpersonalidades que não são tão conhecidas ou não estão tão presentes na nossa vida. E eu quero contar um caso para vocês. Uma paciente me procurou, ela tem 59 anos. Há 30 anos ela não fazia exame de sangue. Você acredita? Eu acredito, gente. Olha como o medo te incapacita de realizar pequenas tarefas. Delimita. Delimita, exato. E eu perguntei, por quê? Doutor, porque eu passo tão mal
eu passo tão mal, eu fico mal, já tentei de tudo, fazer em casa, não sei o que, tomar calmante, eu fico mal alguns dias, o desespero que me dá. Então veja, isso a gente chama de fobia. Isso não tem, fobia tem que ser respeitado. Sim. Se você tem uma fobia, tem que respeitar. Por quê? Porque tem um motivo, mesmo que não seja lógico, racional, mas é um motivo inconsciente. Então, no caso dela, tem um pânico. Imagina, uma pessoa de 30 anos, ia no médico, pedir exame, ela não voltava. Falei, então eu vou te ensinar um truque para você conseguir fazer o exame. E eu vou te adiantar que ela conseguiu fazer o exame. Ela veio esses dias aí e falou, eu faço aquele truque lá e eu consigo fazer exame. Bacana, até no seu consultório, que tem aquelas máquinas diferentes, eu vou lá. Antes eu ficava muito tensa, agora não, eu consigo fazer. Então eu tive que falar isso para poder explicar para vocês que existem técnicas que poderão ajudar se você tem uma ansiedade muito grande, que você acha que é uma ansiedade, um medo do futuro. Como eu posso ter medo de uma coisa que não existe? Mas aí que tá, você abordou uma coisa muito importante e que para nós, pessoal, é uma prática comum, tá? No nosso consultório, na nossa clínica médica, nós lidamos o tempo inteiro com pessoas que estão dentro desse circuito fechado chamado medo, e quando nós ampliamos a consciência dessa pessoa, mostrando que muitas vezes a sensação de medo ela é real, ela está acontecendo bioquimicamente. Você está liberando adrenalina, cortisol. Existe uma bioquímica de fato acontecendo, o que faculta determinados tipos de comportamento em você e sensações. Ok. Mas uma coisa que nós ampliamos ainda mais pode estar neste padrão, neste nível linear que você está vivendo. Então, eu tenho medo, de repente, né, daquela situação que aconteceu há 2 anos atrás, que ela se repita. Então, vamos explicar isso aí, porque você já está antecipando a minha explicação. Não, você vai explicar direitinho. Ou uma coisa que pode estar em vidas pregressas também, pessoal, representada por outros fractais que você já vivenciou. E quando você procura no real, né, no aqui e agora, você mapeia e não encontra nada. Mas existe isso. E nós queremos te dizer que isso está amplificado muitas vezes. E como é que melhora? Primeiro o nível de consciência e depois as técnicas que o doutor vai explicar aqui, que são geniais e já ajudaram muito, mas centenas e centenas de pessoas que passaram por nós, né? Explica direitinho. Então você falou muito bem. Medo do futuro não existe, porque o futuro não existe. Você não construiu ainda, não tem na ainda. verdade. Quanticamente existe uma possibilidade, tudo bem. A gente pode escolher os futuros que a gente quer viver. Sem dúvida. Tudo bem. Mas o medo do futuro, na realidade, é um medo que algo que aconteceu conosco no passado, e não importa qual passado, a Jo já deu aí, pode ser desta encarnação, de outra encarnação, pode ser intrauterino, aconteça de novo. Vou repetir. Eu não tenho medo do futuro. Eu tenho medo de que algo que já aconteceu e que foi trauma se repita no futuro. Então, vou dar um exemplo para você. Uma paciente chegou para a gente e falou, olha, eu sou muito bem sucedida, eu já tenho uma estabilidade financeira, eu tenho liberdade financeira, eu não tenho mais problema nenhum financeiro, mas eu tenho muito medo de não ter onde morar, onde comer. E não tem lógica nenhuma, porque eu estruturei a minha vida. Não tenho como. E eu falei, mas então, você tem esse medo. Eu acordo de manhã, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar as coisas? Será que eu vou ter dinheiro para comer? E não tem lógica, ela falou para mim. Então você não tem medo do futuro, porque a realidade de hoje nada mostra isso. Porém, você muito provavelmente pode ter tido alguma experiência anterior traumática que ficou gravada. Aí ela foi conversar com a mãe, explicou, falei, então, quando ela estava na vida intrauterina, o pai ficou desempregado por alguns meses. Então imagina, a mãe estava grávida dela e o pai desempregou. E ficou uns meses. Depois empregou e deu tudo certo. Mas aquele período que o pai ficou desempregado, ela recebeu todo o medo da mãe. Então ela passou por uma experiência de medo. A mãe falou, como é que eu vou criar essa criança? Como é que eu vou ter comida? Ficou alguns meses e ela foi impregnada dessa experiência no inconsciente mais profundo, intrauterino. Depois o pai dela foi empregado e nunca mais tiveram problema nenhum nessa área. Mas ela tinha, então, ainda, digamos, esse medo, porque tinha passado por uma situação, que a gente vai dizer traumática, durante a gestação. Ficou claro para você? Gente, isso é espetacular. Amplie sua maneira de perceber.
agora conosco nesse momento. Pode estar, o seu medo pode estar no aqui e agora, vou repetir. Ou pode estar em situações vivenciadas pregressamente. Não importa, gente. A nossa mente, ela é atemporal. Lembre-se que o tempo é somente algo que vai delimitar determinadas situações, mas para o nosso inconsciente, ele é reto, gente. Né? Ele está acontecendo ininterruptamente. Não tem essa situação de isso foi para trás, isso é da frente. Não. É uma coisa só. É uma única coisa. E a nossa mente tem essa potencialidade, gente, de muitas vezes trazer à tona esses traumas. E o que eu gosto demais e que eu acho que é fantástico, gente, é você olhar e entender que muitos dos medos estão na vida intrauterina, pessoal. Olha como é importante você olhar com respeito para esta situação. Muitas pessoas acham que besteira, é tudo bobagem. Não é, gente. Novamente repito, inúmeros pacientes já passaram por nós com estas queixas, vindo muitas vezes de outros tratamentos, né, que já tinham experimentado medicamentos, terapias, florais, não que isso seja ruim, gente, não, nós também lançamos mão desse arsenal terapêutico, né, nós estamos aqui com um farmacêutico e um médico, então nós temos ideia, claro, quando há necessidade de ter uma estruturação química de base, quando está num nível emocional, vamos driblar com um floral, com uma bioenergética, com sessões de cura prânica, com reequilíbrio de chakras, não importa. Mas a sacada maior que eu acho que você tem que estar aí atento é quais serão ou quais foram os traumas que de repente eu vivenciei na minha vida intrauterina, que eu desconheço. Ou em outras ocasiões. Que está reverberando hoje nos meus comportamentos, atraindo para minha vida situações que eu não quero viver, que aquilo não tem sentido, mas eu não consigo sair daquele padrão. Lembra aquela história? Eu patino em determinadas situações, meu Deus do céu, como é que é? Por exemplo, eu desfiz esse relacionamento porque era ruim, por causa disso. De repente você atrai uma pessoa muito semelhante àquela que faz você viver o mesmo padrão de relacionamento. Gente, aonde está o fator ligante? Provavelmente está em algumas informações recebidas traumaticamente, tá? Na tua vida intrauterina. Porque trauma, né? Ele pode acontecer de uma forma, né, emocionalmente repetitiva, por grande impacto emocional, que pode ser por muita alegria ou por muita aflição, por muita angústia. São emoções antagônicas, mas que facilitam, sim, a penetração e a permeação, tá, daquela situação conflitante que acaba impregnando ali, né? O inconsciente, aí depois a gente vai discutir a questão da neurociência e vai mostrar como é que tudo isso acontece a nível cerebral, mas o doutor está aí e explica melhor. Então, vamos lá. É lógico que a gente também orienta, por exemplo, tomar um ashwagandha, né? Claro. Tomar um licorice, um extrato de alcaçuz. Isso é o que eu chamo do óbvio. Você prescreve isso, doutor? Sim, eu sou ortomolecular. Ortomolecular eu sou clínico. E o clínico pode dar vitaminas, minerais e muitas vezes hoje os adaptógenos. Isso é natural, né? E também outros tipos de medicação. Sim, normal. Né? Mas eu digo assim, a minha proposta, e aqui na Vibe principalmente, é ir além do óbvio. Sem dúvida. Você só vai dar um ansiolítico? Isso é óbvio, um ansiolítico. Mas além disso, o que você vai fazer? Porque você vai dar um ansiolítico e a pessoa vai viver a vida inteira com aquilo. Né? Então, por exemplo, nos grupos que eu tenho realizado de Zoom, a gente faz grupos de Zoom, onde eu chamo esses grupos de Superando Traumas, onde a gente utiliza, então, técnicas, né, psicoterapêuticas, digamos assim, que são uma reunião, a gente já consegue ter uma ideia de como a pessoa está e como a pessoa pode resolver aquilo, explicando, por exemplo, através de técnicas que nós desenvolvemos da física quântica, né, e de outras também, de como colocar a pessoa em teta, para a pessoa em teta realizar uma mudança no padrão dela. Então isso é uma linha bem psicoterapêutica pontual. Então eu faço um grupo, geralmente são um grupo de poucas pessoas, onde a gente fica 2 horas explicando passo a passo, a pessoa traz o trauma dela, e a gente vai trabalhando para que ela faça uma modificação. Tá? Então isso é a nossa expertise. O que acontece então é, primeiro, ter consciência de que você não tem medo do futuro.
Ah, mas hoje numa entrevista que eu estava dando na rádio, a pessoa me falou assim, mas eu estou aqui com um problema em Natal, a segurança pública. Eu falei, mas aí você está com medo real, que está acontecendo real. Isso não é medo do futuro. A ansiedade do futuro é uma coisa que não tem uma realidade palpável. Sem dúvida. É como a Joeli falou, é uma coisa, às vezes, parece uma fantasia. Do que você tem medo? Ah, eu tenho esse medo. Então, este medo que não tem, claro, uma realidade palpável, essa ansiedade é diferente. A ansiedade é o medo irreal, é isso que nós estamos falando. Muita gente vive isso. A gente pode, então, fazer toda uma constatação. Primeiro, isto não é do momento atual. É uma experiência que você teve anterior. E eu vou explicar para vocês como foi que eu ajudei aquela minha paciente a conseguir fazer o exame, depois de 30 anos sem conseguir fazer o exame, com uma técnica só. Então, por isso que nós vamos falar passo a passo. Passo a passo nós temos subpersonalidades. As subpersonalidades não são só desta vida, dessa encarnação, pode ser de outras encarnações. Isso está no nosso subconsciente. Existem gatilhos que podem acionar. O caso dela, quando ela foi fazer o primeiro exame de sangue, acionou um desespero. Nós temos quantos minutos? Não, ainda nós temos um pouquinho. E tem gente perguntando aqui. A Carla está perguntando o seguinte: doutor, me interessei muito pelo Instagram. Doutor, me interessei muito por esse tipo de treinamento. Me explica melhor como ele funciona. Realiza por Zoom. Nós fazemos então uma reunião por Zoom. Né? Aí a próxima vai ser, não esta quinta-feira, a outra quinta, não sei que dia é a próxima daqui 15 dias, às 19 horas da noite, 19h30, até do 21h30, onde você entra no Zoom e eu vou explicando, falando, vou colocando algumas coisas a mais que a gente tem aí, como colocar você em onda teta, identificar, saber por que funciona. Tem toda uma questão também que a gente coloca para você entender por que você passou por aquilo, né? Onde eu digo, você pode descartar o trauma, mas você precisa... O que ele tá falando? Dia 30, olha lá. Legal, dia 30. Legal. Né? É um ótimo dia 30. Dia 30 de março. 30 de março é ótimo, porque depois do dia 29 é um dia excelente para fazer isso aí. E aí, baseando nisso, a gente faz todo um exercício, que é um exercício muito simples, qualquer pessoa pode fazer, mas que tem tido resultados muito interessantes. Tá? Então, estou te convidando para você entrar no nosso Instagram ou num outro contato nosso para isso. Vamos lá. Posso deixar o telefone? Pode Porque deixar. ela falou que ela tem medo de dirigir, se isso pode ajudar. Muito. Vamos entender aonde está esse medo. Qual foi a célula motriz dessa situação. Mas né? como é que ela chama? Carla. Então, mas a dica que eu vou te dar hoje, eu vou pedir para você fazer isto e ir tentar dirigir. Depois você dá um feedback para a gente, Carla. Tá? É uma dica para ajudar nesses transtornos fóbicos, muitas vezes. Né? Porque Vamos a fobia lá. tem outra questão. Anota aí o nosso telefone, gente. É o 2296-0132. 2296-0132 é o telefone lá da nossa clínica, onde a gente trabalha, nós dois, fazemos todo esse movimento. Você pode consultar o nosso site, de tudo que a gente tem lá dentro, né? Toda a prática de medicina que a gente pratica, da ortomolecular, enfim. Tem muita coisa, nos seguir nos canais das redes sociais, no Instagram, enfim. E o telefone do ouvinte também. 31710221, ouvinte aqui da Vibe Mundial. Mas explica que o pessoal está curioso. Vamos lá. Lembrando que eu sou médico clínico, não sou especialista. Não, sou clínico. E o meu CRM é 41749, tenho 41 anos de formato. E por isso a minha experiência, há 30 anos estudando o ser humano, estudando o psiquismo, estudando a espiritualidade, a gente vem encontrando respostas um pouco além do óbvio, que eu acho que é muito legal esse título. Além do óbvio, vamos pensar fora da caixa, né, gente? Então eu vou explicar para você que tem a Carla que está... a Cláudia, né? Que tá Carla. Um problema de dirigir, e outras pessoas que têm um transtorno fóbico. Eu vou dar uma dica, como eu dei para minha paciente, e é uma dica que você vai achar, mas por quê? Como nós explicamos que existem subpersonalidades, existem experiências de outras vidas ou dessa mesmo em momentos anteriores, muitas vezes eu consigo identificar o trauma, muitas vezes não. Se eu consigo identificar, eu consigo limpar o trauma. Se eu não consigo identificar, o que eu vou fazer? Então temos uma alternativa aí, no caso dessa senhora. É genial. Que eu falei, se aconteceu alguma coisa na infância, não tem história nenhuma, muito provavelmente é de outra encarnação, tá? Olha que coisa estranha, mas é assim, eu vou sugerir para você. Você faça o seguinte, você repete o seu nome. Então, por exemplo, eu me chamo Rubens Cascapeira Júnior. Eu estou no dia 16 de março de 2022 e eu tenho
66 anos. Eu estou, então, repetindo e me apresentando, quer dizer, eu estou me presentificando, digamos assim. Eu estou me colocando no presente. Se solidificando no presente. Porque a ideia é, como eu tenho subpersonalidade, imagina a tela de computador que você pode, uma tela aparecer na frente. Então você minimiza aquela tela e põe a tela que você está trabalhando. Então hoje eu estou trabalhando nesse meu nível de personalidade. Você achou muito 66 anos, né? Tá bem cuidado, né? Só, doutora vendo. Cuida bem dele com ortomolecular, com estética funcional, com toxina botulínica. E eu também me cuido, né? A gente toma, né? Então, quando você faz isso, é como se a subpersonalidade... Claro, estamos partindo de um princípio. A subpersonalidade, ela aflora. Nesse momento, você não tem o que fazer, porque está naquele pânico, naquela ansiedade. Quando você repete o seu nome, a data atual e quantos anos você tem, a data de aniversário, você está trazendo você para o momento presente. Foi o que aconteceu com essa minha paciente. Ela falou, doutor, quando eu vou, eu fico repetindo. Eu vou lá, escolho o bracinho e fico repetindo. Com isso, eu não tenho. Foi lá, conseguiu tirar o exame de sangue, numa boa, sem problema nenhum. Então a gente ainda não encontrou, no caso dela, o trauma. Né? Eu posso até imaginar um trauma ligado à área da saúde, tirar sangue, alguma coisa assim. Mas enquanto não identifica, ela consegue com isso fazer os exames dela e está muito feliz da vida. É simples, mas eu estou convidando você, estou dando uma dica aqui poderosa, eu entendo que é poderosa, talvez você ache que isso é besteira. Faça, porque quem tem pânico, quem tem fobia nesse sentido, sabe o problema, né? Eu tive fobia, eu tive pânico 30 anos atrás, aprendi muito com o meu pânico, a partir daí eu aprendo a lidar muito com o pânico também. Então nós vamos ter um programa só de síndrome do pânico, tá bom? Tudo bem? Gente, entenderam que nós temos aí, né, ressonâncias quânticas? Todos nós, gente, isso não é de cunho religioso, legal? Nós estamos falando de religiosidade, nós estamos falando, né, do processo evolutivo do ser humano que o qualifica em vários tipos de ressonância quântica. Hoje eu estou aqui, eu estou dentro desse espaço-tempo carnal neste período, mas eu já tive em outros e nós estamos também em realidades paralelas. Parece tudo muito louco, mas não é, gente, tá? Metaverso, realidades paralelas, correto? E muitas vezes os desajustes, os desconfortos ou algumas vivências, algumas experiências que estão nessas ressonâncias nossas é que de alguma forma estão influenciando o nosso agora. E você não tem esta consciência consciente. Você tem uma manifestação do inconsciente, né, no teu corpo físico, na tua vida atual. E você vai se perguntar, que todo mundo se faz essa pergunta, mas meu Deus, de onde vem isso? Como isso está acontecendo comigo? Isso não é real, mas eu não fiz nada. E é verdade, gente. E é isso que nós queremos deixar aqui hoje no programa. Tudo que você sente é real, está no seu corpo físico. Existe a neuroquímica se desenvolvendo. Porém, mas ele pode estar em outras níveis ou outros fractais ou outras ressonâncias, seja o nome que queira ser dado. E isto pode ter reverberação. E nós temos ferramentas, podemos te ajudar, né, a destravar essas situações, a realinhar, a equilibrar, para que você volte para o seu equilíbrio atual. Dá o teu Instagram pro pessoal. Instagram meu é o @joelipucci. Também tem o canal do YouTube, doutora Joeli Pucci. Tem o canal do doutor Saúde Funcional Vida Plena. Tem o Instagram dele, que é o rubens.cascapeira.jr. Gente, tem muitas atividades. O telefone da clínica é o 2296-0132. Temos muito material, gente. Entra aí no YouTube, assiste as nossas lives. Temos lives, né? Chegou. É isso aí, gente. A gente tá bom? Então, vai se despedindo. Eu tava aqui falando. Vamos fazer um beijinho sempre. Tchau, pessoal. Obrigado. A Vibe Mundial apresentou